Nosso tema de hoje é ideologia de gênero. Saudação de paz para todos, um grande abraço. Eu gostaria de pensar um pouquinho com você. Nós estamos falando sobre filhos. Nossos vídeos agora estão sendo sobre filhos, sobre família. E dentro da família estamos falando sobre filhos. E há uma crise muito grande hoje na sociedade mundial em relação à família. Há uma confusão sobre a questão familiar. Parece que há uma política mundial para destruir as estruturas da família tradicional. Tudo começa com perturbar a paz das nossas crianças. Perturbar a paz das nossas crianças através de ideologia de gênero, que é uma coisa muito moderna hoje. Já tem algum tempo nas escolas e tudo mais. Que tem uma teoria de que a criança nasce sem sexo algum. E depois ela escolhe o que quer ser. E pode escolher até uns 3, 4 anos. E pode até mudar de nome para um nome social. E pode fazer isso sem autorização dos pais. Toda a política vai levando nessa direção. Então essa é uma direção altamente arriscada para as crianças. Nosso filho corre risco seríssimo de ir para a escola e ser desnorteado emocionalmente, espiritualmente, sexualmente, ainda na primeira infância. Simplesmente terrível e avassalador isso. Coisas gravíssimas, podem estar acontecendo, aliás, estão acontecendo agora. E eu tenho pensado muito isso, é um tema que já vem há uns 4, 5 anos se discutindo, a questão de ideologia de gênero, uns 5 anos ou mais, a questão da ideologia de gênero, e é uma coisa que a gente precisa, os pastores, nós líderes, conselheiros, precisam pensar muito, como orientar os pais sobre isso. Mas eu quero hoje começar pensando com você uma organização altamente científica, altamente comprometida com família, que é a Associação de Pediatras Norte-Americana. Ela publicou uns anos atrás, alguns anos, talvez uns 5 anos atrás, que eu vou até trazer alguns pedacinhos da publicação para vocês hoje, falando sobre exatamente a questão da ideologia de gênero e a questão dessa teoria dos gêneros. E já se fala em 70 e 80 gêneros de sexuais hoje. Isso é uma situação bastante crítica que nós pais, avós, mestres, professores, pastores, conselheiros, precisamos estar atentos na relação com pais e com crianças. Professores de criança da escola dominical, professor secular. Então tudo isso é um desafio muito grande. Mas existe uma orientação que você vai na internet, procura Associação Americana de Pediatras, ideologia de gênero. Aí você vai achar todo um comentário fantástico mesmo sobre os perigos dessa filosofia, dessa ideologia para as nossas crianças e adolescentes. Agora está muito arriscado, mas eu trago para você hoje algumas dessas informações da Associação Americana de Pediatras. Primeiro diz o seguinte: a Associação Americana de Pediatras urge educadores e legisladores a rejeitarem todas as políticas que condicionem as crianças a aceitarem como normal uma vida de personificação química e cirúrgica do sexo oposto. Fatos, não ideologia, determinam a realidade. O risco que tem emocional, espiritual, físico, biológico, químico, hormonal, são problemas seríssimos que envolvem essa política satânica da ideologia de gênero. E eu convido você a pensar um pouquinho sobre alguns pontos importantes que eles falam, que a gente fala no público até pode ser processado hoje. Mas são verdades científicas. Isso aqui não é qualquer médico, foi uma associação de médicos pediatras de alto nível. Associação Americana, basta dizer isso. E o primeiro ponto a pensar sobre isso, ele diz assim: a sexualidade humana é um traço biológico binário objetivo. Essa expressão científica. E ele diz que coisa que quem estuda biologia, um pouquinho de biologia sabe, XY e XX, e fala do masculino e feminino. São marcadores genéticos de saúde, não de um distúrbio. Esses são marcadores genéticos de saúde, não de um distúrbio. Então dizer que é macho e fêmea não é um distúrbio. A Bíblia diz exatamente isso. Esse binário aqui, a Bíblia diz macho e fêmea, Deus os criou.
Mas ele hoje fala que Deus criou macho e fêmea, vira crime no politicamente correto. E nós, pastores e líderes e conselheiros e pais de família, precisamos estar sabendo dessas coisas. E isso não se deixa enganar por essas teorias baratas que surgem aí. Isso é científico, não só espiritual como científico, divino e científico. Macho e fêmea os criou, assim determina também essa associação americana de pediatras, que fala desse binário XY, XX. Isso é ciência, isso não é um distúrbio. Ponto 2. Olha que coisa fantástica eles tratam aqui. Ninguém nasce com um gênero. Ninguém nasce com um gênero. Ninguém nasce sem saber quem ele é. Ninguém nasce sendo nada. Ninguém nasce no vazio. Você nasce com sexo biológico. É pelo órgão genital que a pessoa nasce e conhece quem é o sexo. É isso. Olha, todos nascem com sexo biológico, dizendo aqui, gênero é uma consciência e percepção de si mesmo como homem e mulher. É isso que gênero, o conceito de gênero atualmente, essa consciência de si mesmo de homem e mulher. Mas ninguém nasce com isso. As pessoas nascem com sexo masculino e feminino. Isso é um pensamento bíblico que nós sempre temos falado, mas a confirmação de uma associação científica tem um valor extraordinário. E ele diz assim, olha, essa questão de gênero é um conceito sociológico, psicológico, não um conceito biológico objetivo. Ora, o conceito biológico objetivo é exatamente o que a Bíblia diz. O conceito biológico objetivo é sexo masculino e feminino. Essa questão de você ter essa distorção psicológica da questão de como as pessoas se veem, é uma questão sociológica, porque é o que a sociedade está dizendo. O menino vai para a escola e ele é sociabilizado, educado com esses conceitos. Em função desses conceitos que estão sendo publicados, e que o menino pega um videozinho da Disney e começa a observar essas coisas, que é isso que nós temos que aconselhar e orientar os pais. Ele pega um telefone com 2 anos, já está na mão de uma criança. Essa criança passa a ter pensamentos equivocados sobre a possibilidade de não ser homem nem mulher. Isso passa a ter um conceito de dúvida, um conceito confuso na mente da criança, em função de 2 informações que estão girando na internet, nos meios de comunicação. E é preciso entender que aqui, esse documento, você pode imprimir esse documento na sua igreja. E se alguém chegar com um conceito, dizendo que você vai ser processado por isso, olha aqui, o que diz a Associação Americana de Pediatras, não é de religioso, nem de teólogos. Os teólogos dizem também, diz na Bíblia. Mas isso aqui não é só de teólogo, que também é dos pediatras americanos. Veja bem, o terceiro ponto que ele diz é o seguinte: a crença de uma pessoa que ele ou ela é algo que não é, trata-se, na melhor das hipóteses, de um sinal de pensamento confuso. É isso que nós chamamos, que pode chamar em psicologia, disforia de gênero, DG, disforia de gênero. A disforia de gênero, esse pensamento confuso sobre o que é que eu sou. A criança pensa, eu sou homem ou sou mulher? Apesar de ele ter nascido com gênero, a confusão não vem com o nascimento dele. A confusão vem com a educação que se dá, com o que ele ouve na internet, com o que ele percebe nos colegas de escola, com o que se fala no mundo por aí. Tudo isso está passando para mim. As crianças nascem e parece que tem uma inteligência rara. Uma criança com 2 anos já está sabendo mexer no telefone e ver coisas, imagina, com 4, 5 anos. Então, as crianças começam a ter confusão a partir do que eles próprios veem nos filmetes que passam, nas fotos, uma série de coisas. Então, isso são coisas altamente complicadas. Então, aqui ele fala de disforia de gênero, essa dúvida, esse questionamento, essa confusão mental que a criança tem ou o adolescente tem em relação ao que eu sou. Sou macho, sou fêmea, que gênero sou eu? E essa confusão de que sobre o que você é, essa confusão sobre o que a criança é uma confusão que a gente precisa trabalhar. Nós pais, nós conselheiros, nós psicólogos, nós professores, nós temos que trabalhar pais e filhos. As crianças precisam ser cuidadas na escola bíblica dominical. Os professores precisam ser treinados para conversar sobre isso, porque eles ouvem lá
E precisa aqui ter a desconstrução dessas histórias aqui na escola dominical, na sua igreja. É preciso que as crianças sejam treinadas, observadas, orientadas sobre essas coisas gravíssimas que estão torcendo a mente delas, e as crianças psicologicamente e emocionalmente confusas e entram em crises contínuas e permanentes. Isso é muito importante que a gente comece a pensar. Outra coisa importante, e que eles disseram aqui, que o ponto número 4 é: a puberdade não é uma doença, e hormônios que bloqueiam a puberdade podem ser perigosos. A puberdade, veja que coisa gravíssima, a puberdade é essa fase entre a criança e a adolescência. Aquilo que nós chamamos de pré-adolescência, é isso que a puberdade é a parte física da pré-adolescência. É quando o adolescente começa a ter mudanças genéticas, ou mudanças hormonais, mudanças hormonais e mudanças físicas em relação à idade de adolescente. Ele vai chegando para a idade, então ele começa a ter pelos em alguns lugares dos meninos, na barba, começa a ter mudanças na questão da menstruação das meninas, mudanças radicais fisicamente, o formato do corpo, os seios aparecendo. Esses formatos físicos se chama de puberdade, quando começam essas mudanças. E psicologicamente ele vai evoluindo na adolescência, chamado propriamente dito. Ele já está, essas mudanças se aceleram, se acirram, principalmente no mundo emocional. E isso não é doença. A puberdade não é doença. E a química da puberdade é gravíssima. Tentar frear os hormônios é coisa gravíssima. Nós teremos outro vídeo ainda falando sobre isso, mas eu quero que você pense muito, conselheiro, como vou lidar com isso? Você tem agora esse material que eu passei para você, vá lá na sua internet, no Google, e entre lá e bote Associação de Pediatras Americana, Associação Americana de Pediatras, e você coloca lá, ideologia de gênero, porque diz assim, o título é assim, Associação Americana de Pediatras fulmina a ideologia de gênero. Esse é o título que você vai achar lá, para você pesquisar essas coisas, que eu vou falar um outro vídeo sobre isso. Vou repetir o que eles estão dizendo aqui, vou fazer comentários para que a gente esteja atento, ligado. Então, como conselheiro, cuide dos seus adolescentes, cuide das crianças, oriente os professores e você mesmo, ao tratar um pai que está com problema com seus filhos, oriente sobre esses princípios científicos e bíblicos. E não os princípios que são, esses princípios, na verdade, são políticos. Políticos do mundo inteiro, até com base na Unesco, querem que isso se transforme em uma grande confusão na mente das crianças para que uma nova geração de gente patológica, de gente doente, de gente tribulada. Deus abençoe você. Fique na paz. Quero cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria poder me dirigir a todos os nossos irmãos da Assembleia de Deus Brasil para convidá-los a participarem do 10º Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical, que está sendo promovido pela CPAD. Este órgão da CGDB tem se preocupado não somente na emissão de literatura evangélica, mas também na área da educação. Nosso diretor, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, ele tem sempre procurado atualizar os currículos da Escola Bíblica Dominical, e isso tem sido muito bom para os professores e também para os alunos que estão aprendendo a palavra de Deus. Portanto, nos dias 2, que é 5 de novembro, em Fortaleza, do Ceará, estaremos realizando ali então o 10º Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical. Esse trabalho é voltado principalmente para coordenadores, superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical. São aqueles irmãos e irmãs que estão envolvidos na área da educação da nossa igreja. E nós louvamos a Deus, porque a CGDB tem se preocupado na manutenção do estudo da Palavra de Deus. Não somente promovendo escolas nacionais, Escola Bíblica Nacionais de Obreiros, mas também dando todo o apoio à CPAD, na área da educação, nas conferências de Escola Bíblica Dominical, nos congressos de Escola Bíblica Dominical que tem realizado em todo o Brasil. E nós louvamos a Deus porque
as regiões, as convenções têm sempre não somente recebido muito bem esse trabalho, mas têm dado todo o apoio e também a sua participação. Então eu quero convidar você, que é professor da Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui orientações e ferramentas próprias para as faixas etárias, desde o berçário até a classe de obreiros. Nós temos aí material que certamente estará suprindo a necessidade de cada um de nós no intuito de melhorar a nossa condição, não somente de crentes, mas de obreiros na nossa igreja. Então eu quero convidar a você, participe, faça a sua caravana e seja onde estiver. É uma cidade maravilhosa. Maravilhosa é o Rio de Janeiro, mas perto dela é Fortaleza, né? É a nossa cidade. E então esperamos você lá para que participemos desse grande trabalho que a CPAD está realizando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB.